Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma tarde ensolarada em uma pacata cidade brasileira, o policial de meia-idade Sargento Dupont patrulha com a confiança de um homem que se considera intocável. Seu uniforme perfeitamente ajustado e seu comportamento rígido refletem sua longa carreira, mas também sua arrogância e preconceitos arraigados. Dupont, um expatriado francês que vive neste canto do Brasil há anos, é conhecido por seus métodos brutais e julgamentos rápidos, especialmente quando se trata dos moradores negros da cidade. Enquanto caminha pelas ruas de paralelepípedos, seu olhar recai sobre um homem negro, vestido com simplicidade, caminhando calmamente por um bairro rico. Para Dupont não há dúvida, este homem deve estar deslocado. Sua mente imediatamente entra em alerta. Sem se dar ao trabalho de pensar ou fazer perguntas, ele acelera o passo para interceptar o estranho. O sol brilha alto no céu, mas a atmosfera imediatamente fica tensa, como se uma tempestade se aproximasse. O homem, um certo Joaquim, é na verdade um respeitado general da polícia, embora em trajes civis naquele exato momento. Ele serviu seu país com honra por décadas, mas para o sargento Dupont, naquele momento, ele é o principal culpado por existir em um espaço que considera reservado aos ricos e poderosos. Joaquim, que estava em visita informal a este bairro para se encontrar com um antigo colega, não esperava encontrar tamanha hostilidade. O olhar desdenhoso de Dupont recai sobre ele, e sem sequer dizer uma palavra educada, ele o chama em tom áspero e acusatório. Joaquim, surpreso mas calmo, tenta explicar que está ali a negócios pessoais. No entanto, Dupont, alimentado por seus preconceitos, recusa-se a ouvir, e a cena rapidamente se transforma em uma demonstração de autoridade abusiva. O homem, apesar da violência implícita da situação, permanece calmo e digno. Joaquim, na casa dos 50 anos, exala uma presença serena que contrasta fortemente com a crescente agressividade do sargento Dupont. Com as mãos ligeiramente levantadas num gesto tranquilizador, ele tenta explicar: estou aqui para encontrar um colega, sou policial. Sua voz é calma, mas não chega a Dupont, cuja mente já está obscurecida por seus preconceitos. O sargento não escuta. Ele o interrompe com um tom mais áspero. Onde estão seus documentos? Pergunta com um olhar frio, quase desafiador. Joaquim se prepara para tirá-los do bolso, mas seus gestos medidos são mal interpretados. Dupont, impaciente, aproxima-se abruptamente, interpretando isso como um sinal de resistência. Pare de me fazer perder tempo, grita Dupont. Sem dar a Joaquim a chance de responder, agarra-o pelo braço e o joga violentamente no chão. Joaquim cai na calçada com um grunhido abafado. Chocado com a queda, permanece atordoado por alguns instantes, mas mantém a calma. Ao redor deles, os transeuntes começam a parar. O som de vozes e passos aumenta, formando um murmúrio de indignação. Resistindo a um policial, declara Dupont em voz alta, pretendendo justificar suas ações. Joaquim, com o rosto encostado no chão, sente o peso do joelho de Dupont em suas costas, esmagando-o impiedosamente. A dor física não é nada comparada à humilhação pública que se desenrola diante da multidão, alguns dos presentes reconhecendo Joaquim, o general da polícia. Apesar da brutalidade e da humilhação pública, Joaquim permanece calmo. Não fala uma palavra mais alto que o outro, mas seus olhos, profundamente imbuídos de dignidade, revelam uma mistura de dor e determinação. Os murmúrios da multidão tornam-se mais insistentes, e alguns finalmente reconhecem Joaquim. No entanto, o sargento Dupont, cego pelo próprio orgulho, recusa-se a dar atenção a esses murmúrios e procede à prisão, sem se dar conta do erro monumental que está prestes a cometer. Durante o trajeto até a delegacia, Dupont, sentado ao lado de Joaquim na viatura, permanece em silêncio. Joaquim, sempre calmo, finalmente quebra o silêncio perguntando baixinho, com voz serena: Sargento, o senhor tem certeza do que está fazendo? A pergunta, feita sem animosidade, desperta uma leve dúvida na mente de Dupont, mas ele a descarta rapidamente. Orgulhoso demais para admitir que talvez estivesse errado, responde secamente com o olhar fixo na estrada: estou fazendo o meu trabalho. Joaquim, sem insistir mais, apenas lança um olhar silencioso e pensativo. Ao chegarem à delegacia, um colega de Dupont, um policial jovem e inexperiente chamado Pereira, os aguarda na entrada. Pereira, ao ver Joaquim saindo do carro algemado, franze a testa. Algo não bate. Ele sabe que o general Joaquim é uma figura respeitada na comunidade e na polícia, mesmo que em trajes civis seja difícil reconhecê-lo. Ele hesita por um instante antes de gritar para Dupont, um tanto constrangido: Sargento, este homem,
O senhor tem certeza da identidade dele? Dupont, irritado com a pergunta, retruca abruptamente. Ele estava rondando um bairro onde não tinha nada a ver, não queria cooperar. Isso basta para prendê-lo. Mas Pereira, mais consciente do que estava em jogo, lança um olhar preocupado para Joaquim, que permanece calmo apesar das algemas e da atitude do sargento. A dúvida cresce na mente do jovem oficial. Momentos depois, o capitão da polícia, alertado por transeuntes e pelos chamados de várias testemunhas que reconheceram Joaquim, corre para a delegacia. Ao ver o general algemado, ele fica branco de raiva e choque. Corre em direção a Dupont com uma expressão sombria. Prenderam o general Joaquim? Perderam o juízo, Dupont? Sua voz baixa, mas retumbante, faz o ar na delegacia tremer. Joaquim, ainda em silêncio, observa a cena com uma tranquilidade quase enigmática. Dupont, desconcertado pela primeira vez, tenta gaguejar uma explicação, mas o capitão não lhe dá tempo de se justificar. Ele se aproxima de Joaquim e imediatamente se desculpa, ordenando a Pereira que retire as algemas. O sargento Dupont, agora paralisado, sente uma onda de pânico crescendo dentro de si. O orgulho que o levará a cometer esse erro começa a ruir sob o peso das consequências. Joaquim, liberto das algemas, endireita-se lentamente, massageando os pulsos doloridos. Seu olhar recai sobre Dupont, mas ele não pronuncia uma palavra. A gravidade da situação fala por si. O capitão, após expressar rapidamente seu pesar a Joaquim, virou-se para Dupont com um olhar gélido. Você não só humilhou um homem respeitável, como também colocou em risco a reputação do nosso departamento, disse ele com uma frieza que revelava sua total desaprovação. Não posso tolerar esse tipo de comportamento na minha brigada. Dupont, vermelho de vergonha, gagueja algumas palavras, mas o capitão não lhe dá chance de se desculpar. Quero um relatório completo sobre o que aconteceu aqui, e quero que seja feito imediatamente. Você está suspenso até segunda ordem. É o mínimo que posso fazer depois do que você fez. A voz do capitão ecoa pela delegacia, atraindo a atenção dos demais policiais. Alguns trocam olhares surpresos, outros sussurram, mas todos entendem que Dupont está em uma situação delicada. Joaquim, por sua vez, observa a cena com uma serenidade que contrasta com a tempestade de emoções que deve estar abalando a mente do sargento. Assim que a tensão se acalmou, o capitão se virou para Joaquim. General, sinto muito pelo que aconteceu. O senhor merece algo melhor. Vamos garantir que isso seja corrigido. Joaquim, ainda calmo, responde com voz firme. Eu entendo que erros podem acontecer, capitão, mas isso não deve ser desculpa para abuso de poder. Todos nós temos que prestar contas. Suas palavras imbuídas de sabedoria ressoam por toda a delegacia, e alguns dos policiais presentes começam a perceber as verdades que ele levanta. Pereira, tocado pela dignidade de Joaquim, aproxima-se e estende a mão. Se houver algo que eu possa fazer para ajudá-lo, estou aqui. Joaquim aperta a mão do jovem policial, reconhecendo seu apoio. Isso lhe dá uma pequena esperança de que as coisas possam mudar, mesmo dentro da polícia. Dupont, agora no centro de um escândalo e ameaçado pela perda do emprego, vê seu mundo ruir. As paredes da delegacia, normalmente imbuídas da rotina reconfortante de seu trabalho, agora parecem sufocantes. Raiva e vergonha o consomem ao perceber o impacto de suas ações, não apenas em sua carreira, mas também em sua reputação, construída ao longo de anos de serviço. Em seu escritório, o sargento sente o peso dos olhares acusadores dos colegas. Os sussurros na sala de descanso se intensificaram, e ele consegue ouvir as discussões ao seu redor. Como ele pôde fazer isso? Ele deve ter perdido o juízo. As palavras o assombram, mas ele se deleita com sua arrogância, tentando se convencer de que estava apenas fazendo seu trabalho. O capitão, por sua vez, vira-se para Joaquim, tentando restaurar alguma aparência de normalidade ao caos. Sinto muito por isso, diz ele, com a voz cheia de sinceridade. Vou garantir que a justiça seja feita. Joaquim, ainda calmo, responde, obrigado, capitão. Mas é imperativo que isso não aconteça novamente. Vidas podem ser arruinadas por decisões precipitadas. As palavras de Joaquim pairam pesadas no ar. O capitão percebe que este caso não diz respeito apenas à dignidade de um homem, mas levanta questões mais amplas sobre preconceito sistêmico e abuso de poder na aplicação da lei. Esta história nos ensina que cada um de nós tem o poder de se manifestar, combater a injustiça e promover a compreensão entre os outros. Também nos lembra da importância da redenção e da capacidade de crescimento pessoal. À medida que continuamos a navegar pelas complexidades da nossa sociedade, nunca nos esqueçamos de que a mudança começa com conscientização e empatia.
A jornada de Joaquim e Dupont é apenas um capítulo de uma história maior, nossa busca coletiva por um mundo mais justo e equitativo. Obrigado por acompanhar esta história. Se gostou, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para descobrir mais histórias inspiradoras que destacam o poder das vozes esquecidas.